Olá, minha irmã, minha irmã, eu sou o Padre Marcelo da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 21 de novembro de 2022. Vamos lembrar o que ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos a festa do Cristo Rei. Para entender melhor quem é o Cristo Rei e como ele reina em nossa vida, vamos meditar sobre o significado do Rei Pastor na Sagrada Escritura e sobre os modos como Jesus pode conduzir a nossa vida. Bora refletir. Quando nós pensamos na figura de um rei ou de um reinado, nós logo imaginamos aquelas cenas de filmes medievais que nos mostram reis morando em castelos de pedra com coroas de ouro e empreendendo batalhas para ampliar o seu reino. Ora, quando a gente conhece Jesus como o bom pastor, fica mais fácil de entender o que quer dizer que Jesus é o rei do universo. Porque todo reinado na Sagrada Escritura, a partir do rei Davi, ele é considerado um reinado pastoral. De modo que o rei é considerado um pastor. Chamar Jesus de o rei do universo, o senhor do tempo e do espaço, do princípio e do fim de todas as coisas, é o mesmo que dizer que ele é o pastor do tempo e do espaço, que ele é o cuidador de tudo o que existe, desde o seu princípio até o seu momento derradeiro. Vamos então entender melhor o que é essa figura do pastor, para entendermos então o que é Jesus, o Cristo Rei, e depois vamos pensar como que Jesus pode ser o rei da nossa vida. Muito bem, na Sagrada Escritura, a figura do pastor, primeiramente, é uma figura inicialmente lateral. Ela aparece como uma imagem, uma metáfora do Deus que cuida, mas na prática, na sociologia bíblica, o pastor era uma figura menor. Tanto é que quando Davi é chamado para ser o rei de Israel, o eleito do Senhor, a família de Davi estranha, porque Davi tinha vários irmãos muito mais inteligentes e fortes e competentes e até com condições de guerrear do que o próprio Davi, que era um rapaz franzino e que, diz o texto, ele estava a cuidar dos rebanhos. É uma primeira, vamos chamar assim, ruptura da ordem humana, porque Deus prefere chamar um cuidador, um moço, que é cuidador de rebanhos, para cuidar do seu povo, do que uma pessoa super capaz de gerenciar uma batalha ou uma guerra. O reinado de Deus é um reinado de pastor, e o reinado do pastor, ele subverte a compreensão humana, porque nós sempre esperamos a melhor competência, a melhor capacidade de gerenciar o reino da parte de alguém que tenha habilidades políticas. Mas o reinado de Deus, diferente do reinado dos homens, é um reinado não da guerra, mas da paz, é um reinado não das maracutaias, das tramóias humanas, mas do cuidado do pai com os filhos e dos irmãos entre si. Então, primeira coisa, o pastor era uma figura meio relegada sociologicamente e que depois a metáfora do pastor vai ganhar um grande peso, sobretudo a partir do rei Davi. Então, o pastor é aquele que vai à frente, que combate junto, nesse sentido, sim, ele todas as necessidades, as lutas, as dificuldades, o pastor vai à frente, junto com o seu rebanho, conduzindo-o sempre. Ora, nós vemos também que Jesus nasceu da raiz de Davi, da esteira de Davi, porque ele veio para ser o novo Davi. Mas um Davi ainda mais desenvolvido do ponto de vista do cuidado, porque se Davi foi um rei literalmente, Jesus vai ser um rei de modo muito mais sutil enquanto ele estava encarnado. Ou seja, Jesus passou batido para muita gente. Ele não era o imperador romano, ele não era também o chefe da sinagoga, ele era um carpinteiro. Ele reinou silencioso,
simples, humilde, nos trabalhos do cotidiano. Só no final da sua vida é que ele aparece como sendo o Messias, o Cristo de Deus, o profeta esperado, porque ele começou a anunciar o reino de Deus. Então aí fica um pouco mais claro o seu cuidado, mas mesmo assim, com todos os milagres, sinais e as pregações de Jesus, mesmo assim, muita gente não quis segui-lo, e quem começou a segui-lo o abandonou, e os apóstolos até o fim não entenderam direito o que significava um rei pastor. Muita gente não gostou das atitudes de Jesus, porque Jesus amava demais. E quem ama demais sempre deixa a gente constrangido. Quem ama demais rompe os preconceitos, ultrapassa todas as limitações sociais, no sentido de pessoas que são mais pobres ou são mais ricas, se são de um jeito ou se são de outro, de uma cultura ou daquela, se é homem ou se é mulher. Jesus ultrapassou tudo isso pela sua capacidade imensa de estender o amor literalmente a todos os tipos de pessoa. Então, uma segunda coisa seria isso. O reinado pastoral de Jesus é mais sutil do que o de Davi e até mais polêmico do que o de Davi, porque ele é um reinado que acontece no cotidiano, no silêncio e até na recusa dos seres humanos. É curioso que a gente olha Jesus como parte de uma história e a gente não consegue se imaginar se a gente estivesse lá. Mas vamos criar essa imaginação aqui. Se nós estivéssemos no tempo de Jesus, ou se Jesus estivesse agora conosco, e ele estivesse falando daquelas coisas do amor ao próximo, da misericórdia, do perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7, boa parte de nós não seguiríamos Jesus se ele fosse uma personagem viva agora no nosso tempo. Ora, tem muitas pessoas que já falam disso, falam do amor, falam da misericórdia, falam das bem-aventuranças, falam das obras de caridade, e quando essas pessoas falam disso, a gente dá de ombros, porque não nos interessa, porque nós queremos o Deus soberano. Nós estamos mais adorando a Davi do que ao próprio Jesus. Surge então uma necessidade, uma purificação da nossa fé. A nossa fé nunca está completa e ela sempre precisa amadurecer. Sem sombra de dúvidas, um dos aspectos que a gente mais precisa amadurecer na fé é a nossa idolatria. Nós criamos uma imagem de um Deus que não é o Deus de Jesus Cristo. Nós estamos mais voltados ao Deus do Antigo Testamento, sem a revelação de Jesus, do que ao Deus revelado por Jesus. Não só nas suas palavras, mas nos seus gestos, porque nós cremos, se Jesus é Deus e é o Filho de Deus, o que Jesus faz e fala é Deus que faz e fala. Então, esses ensinamentos de Jesus sobre o cuidado, amar, socorrer, perdoar, salvar, curar, tudo isso é obra de Deus. Então, nós somos chamados a entrar nesse reino do cuidado. E isso tem 2 consequências bem práticas. Primeiro, a gente é chamado a experimentar o amor que Deus tem por nós. E segundo, nós somos chamados a amar os outros com o mesmo amor com que Deus nos amou. Então, de um lado, chamados a ser filhos. De outro lado, chamados a sermos irmãos uns dos outros. Então, aqui eu entro no segundo ponto da minha reflexão. Como eu posso deixar que o Rei Pastor, Jesus, o Rei Cuidador, possa ser o Senhor da minha vida? Eu colocaria 2 coisas. Primeiramente, é preciso deixar que Deus cuide de nós, fazer a experiência do cuidado. E, no segundo lugar, é preciso deixar que Deus nos reorganize, que Jesus seja uma espécie de bússola interna que ponha orientação para tudo aquilo que somos, pensamos, sentimos, que fazemos. Então, o primeiro ponto, deixar-se cuidar por Deus. Vamos lembrar de uma outra passagem do Evangelho em que Jesus está com os apóstolos na última ceia e ele vai lavar os pés de Pedro e Pedro fala: Senhor, mas tu me lavar os pés? E Pedro tem dificuldade de aceitar
que o seu mestre vai cuidar dele como um amigo, porque lavar os pés na Bíblia é um sinal de recepção, de um lado, dos peregrinos, dos vizinhos, dos conhecidos, mas é também um sinal de amizade. Lavar os pés significa: vocês são os meus amigos. E Pedro tinha dificuldade de ser amigo de Jesus. Na verdade, ele era amigo do ponto de vista afetivo, mas a sua relação, vamos chamar assim, de alma, de espiritualidade, ainda era uma relação muito ligada assim, a um mestre, e esperava que Jesus fosse se mostrar em algum momento soberano. E até o final, o último gesto de Jesus, antes de ser preso e crucificado, foi esse: lavar os pés, numa ceia pascal. Ou seja, Jesus estava dizendo: eu sou seu amigo e eu quero cuidar de você como um amigo. Eu quero receber você na minha casa como um amigo. Deixe que eu lave os seus pés. Também nós, na nossa oração, mais do que pedirmos coisas para Deus, a gente pede muita coisa assim, muito concreta, muito material, muito, né? Senhor, me ajuda num problema X, ou Senhor, me ajuda a alcançar um objetivo Y. Mas a gente não deixa que ele cuide de nós. Então Deus, Jesus, virou uma espécie de loja de conveniência, no qual a gente vai e expõe a nossa necessidade e pega na prateleira a bênção que a gente espera. Mas a gente precisa de um pouco mais do que isso. Antes de qualquer graça específica, de qualquer dom, é preciso experimentar o grande dom, que é o amor do Pai. Se você quer entender o Rei do Universo, deixe que Jesus lave os seus pés. E uma vez que ele lava os seus pés, que você se permite amar por ele, então, aos poucos, ele vai se tornando uma figura central na sua vida. E quando Jesus se torna central, quando ele está no meio da nossa história, ele é um articulador das nossas diversas forças interiores. Então ele começa a reinar. Reinar aqui no sentido de cuidar, mas também no sentido de governar mesmo, de indicar, de propor, de pedir, até de implicar. Faz isso, faz aquilo. Me ocorrem dois exemplos. Um exemplo de São Francisco de Sales e um de Santa Teresa de Ávila. São Francisco de Sales é considerado um dos santos padroeiros, patronos da paciência. Ele disse que era um homem muito doce, que tentava ser muito doce, que manifestava virtudes de muita gentileza. Mas um dia descobriram que debaixo da escrivaninha de São Francisco de Sales havia várias ranhuras da sua unha, porque ele ficava irritado e ele arranhava a mesa de baixo a ponto de fazer um buraco debaixo da mesa, ou vários, né? Ficava uma espécie assim de um conjunto de estrias debaixo da mesa por causa da raiva, do ódio, da impaciência, da braveza de São Francisco de Sales. Ora, como pode um homem tão bravo se tornar uma referência na paciência? É porque, apesar da sua braveza, havia nele uma luta interior para ser uma pessoa melhor. E nessa luta interior, Jesus ocupava o centro. Jesus foi uma força organizadora na vida de São Francisco de Sales. Santa Teresa d'Ávila, por sua vez, conta em alguns trechos da sua obra que ela tinha pensamentos assim muito poluídos, que ela pensava nas coisas mais escusas. E o que ajudou Santa Teresa de Ávila a ser essa potência de mulher e de santidade na história da igreja, e não uma pessoa perdida nas suas pulsões, nos seus desejos e nas suas fantasias? Ora, foi o fato de que ela pôs Jesus como centro referencial, diretivo, organizador da sua história. Então, meus irmãos, deixar-se guiar por Jesus, deixar Jesus reinar na nossa vida, é deixar que ele seja o centro organizador. O que é que está no seu centro de vida? É Jesus? Provavelmente a gente vai descobrir que não. Então vamos deixar que ele seja, mais uma vez, ou quem sabe pela primeira vez, o Senhor da nossa história. Nós estamos começando mais uma semana
E como exercício espiritual, quero propor que a gente procure deixar o Senhor reinar na nossa vida. Todos nós sabemos boa parte dos nossos limites, defeitos, vícios e pecados. E, na melhor das hipóteses, nós queremos vencer essas coisas, queremos ser melhores. O problema é que a gente combate os nossos vícios o tempo todo frontalmente. A gente quer bater no vício para que ele vá embora. É uma pedagogia possível, mas nem sempre é uma forma útil e funcional. Nem sempre dá certo. Vamos fazer diferente. Ao invés de a gente se preocupar em arrancar os nossos vícios, vamos deixar que Jesus seja o nosso centro. Então, durante essa semana, das suas orações, procure fazer o Senhor estar sempre no centro do seu pensamento, do seu sentimento e das suas ações. Deixe que ele seja uma figura decisiva na sua história. E ele vai te organizar, vai nos organizar, nos santificar. Será o nosso rei, será o nosso pastor. Deus abençoe e até mais, uma próxima semana, com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal!